E aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou aplicar um acabamento dourado de baixo custo em algumas partes e nas peças da guitarrinha infantil. Quer saber qual o material que eu usei, o que reagiu, como que foi o processo, como que dá mais resistência para essas festas? Então já deixa seu joinha, já deixa seu comentário que já vai começar. Vamos lá! Olá, tudo bem? Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou o Jonatas, esse é o canal Luthieria de Pobre, aqui eu faço projetos relacionados ao mundo da música com soluções de baixo custo. Eu já construí vários instrumentos, vários projetos, guitarra, amplificador, ukulele, contrabaixo, várias coisas, e a gente está no meio da construção de uma guitarrinha infantil, uma guitarra de escala reduzida para uma criança aprender a tocar. É isso aí pessoal, eu decidi que a guitarrinha ia ter uma variação entre o dourado e o preto. Tá? Como a escala já é toda desenhada, se lembra da escala? Já tem todo um monte de purpurina dourada, não posso fazer uma coisa muito diferente. A escala tem que ser o prato principal, né? A escala tem que ser o chamariz desse instrumento. Tá? Então para a escala destacar, eu vou fazer o corpo em preto, né? E alguns detalhes só em dourado para complementar a escala. Eu cheguei até a pensar em fazer um sunburst dourado para o preto, mas a tinta dourada é cara. É bem mais cara do que a tinta comum, tá? Então eu comecei a procurar, eu achei um potinho pequenininho de tinta dourada para artesanato. É um potinho que parece uma tinta guache, assim, é uma tinta base água, né? Simples, não tem muita resistência, né? Eu olhei e falei, é isso aí, é o mais barato, né? Então vamos testar. Passei aqui a tinta num pedacinho, passei verniz em metade. Então aqui tá a tinta crua, aqui tá o verniz. Não reagiu, então a tinta base d'água, verniz poliéster, Sherwin-Williams, não deu reação, eu vou aplicar em tudo aqui. Vocês veem que tá bem mal aplicado, mas deu certo, pelo menos para testar. Então eu apliquei uma primeira mão ali, tava uma cobertura legal, viu? Vou dizer que tava ficando legal. Resolvi tentar, falei, não, vamos aproveitar já, ganhar tempo e aplicar mais uma mão aqui por cima. E aí que a coisa começou a desandar, tá? Não se faz isso, você aplica uma mão e espera secar, tá? Não dá para aplicar molhado em cima do molhado. Chega uma hora que você vai começar a tirar a tinta em vez de colocar. E é isso que começou a acontecer. Dá uma olhada aí. Olha lá, ficou muito líquido. Percebi que o rolinho estava chupando muita tinta, quase que não sobrou tinta na superfície. O que eu fiz? Apertei o rolinho, tirei toda a tinta do rolinho, molhei o rolinho, tirei mais um pouquinho, daí peguei aquela tinta e reapliquei. Obviamente não foi uma boa ideia. Eu tentei aplicar com esponja, pincel, não é a ferramenta que está errada, é o processo. Então aplica um pouquinho, seca, aplica um pouquinho, seca. E a tinta base d'água, você vai ver que eu descobri mais pro final do vídeo, né? A tinta base de água, você pode secar com secador de cabelo rapidinho. Então vamos ver. Bom, não deu certo a estratégia do rolinho, tá sobrando tinta pra caramba aqui. Vamos voltar a tinta pro potinho. Vou espalhar aos poucos, várias camadinhas. Aproveitar aqui. Com menos tinta agora, eu deixei secar um pouquinho mais, eu passei o rolinho assim e deu uma distribuída mais uniforme na tinta. Então vai ser rolinho, devagarinho, sem essa correria maluca, né? Não adianta vir com muita camada grossa, só vai atrapalhar. Então eu vou deixar aqui, já começa a ficar bem interessante. Me parecia que ia ficar ruim de primeira, né? Tem as marcas do rolinho, né? Mas já a primeira cobertura já ficou interessante. Vou passar agora com o pincel, dar uma espalhada, e depois vou sentar com o rolinho.
Quando secou a primeira mão, eu falei, ó, vamos aplicar de novo. Aí eu lembrei que o rolinho tinha chupado muita tinta. Então o que eu fiz? Molhei o rolinho antes. É tinta à base d'água. Com o rolinho molhado, eu só assentei a tinta que já estava lá e o rolinho não chupou a tinta. Foi uma sacada bem legal. Na hora que secar, eu passo outra camada. Na hora que tiver mais grossinho isso aqui, eu dou uma lixadinha. Mesma coisa aqui no headstock, passar uma segunda mão aqui. Headstock é menorzinho, é mais fácil de deixar mais uniforme. Como é solúvel em água, para não passar o rolinho seco, na primeira vez eu passei, ficou tudo, chupou muito, né? Molhei o rolinho de leve. Molhar mais um pouquinho. Aqui ó, molhei o rolinho, tirei o excesso de água e agora eu vou passar aqui só para nivelar. Esperar secar agora para uma próxima mão e assim a gente segue brincando. Aí eu vi que estava muito irregular aquela superfície e falei, vamos lixar. Daí comecei a lixar. Tava feio, começou a mudar a cor. Falei, caramba, vou pegar uma lixa d'água, molhar com água. Daí eu não saquei que era tinta à base d'água. Daí na hora que comecei a lixar, começou a empaçocar tudo, né? Virou uma massa aquela tinta, ela derreteu e ela voltou a ficar líquida a tinta. E aí começou a empurrar a tinta em vez de deslixar. Ai, foi um caos. Daí, vamos tentar um secador de cabelo. Peguei o secador de cabelo e secou na hora, né? Aí foi o momento da grande descoberta desse episódio, porque daí na hora que eu vi que a tinta secava com o secador de cabelo, porque normalmente tinta a óleo, se aplicar secador de cabelo é o contrário, ela amolece, tá? A tinta à base da água ela secou. Então aplicava um pouquinho, secador de cabelo, aí mudou o ritmo e mudou a forma de trabalhar. Por cima aqui dessa tintinha dourada, vou fazer um teste com verniz aqui. E reagiu. Passaram aqui uns 5 minutos e dá pra ver claramente que deu ruim. Reagiu e
craquelou tudo. No teste que eu fiz num pedacinho pequeno não deu isso. E aqui estragou tudo, né? Então vou ter que fazer o quê? Raspar isso aqui e aplicar de novo a tinta, né? Infelizmente, vamos ver se eu lixo, se eu raspo, mas eu tenho que arrancar isso aí. É muito feio, né? O thinner dissolveu tudo, né? O solvente. Que loucura. Deixa eu dar uma secada, depois eu lixo melhor. Mas é isso aí. Voltando ao zero. Tem duas coisas aí que a gente pode aprender disso aí, tá? Uma, né, eu fiz o teste num pedacinho pequeno, né? Se você olhar nas bordas, as bordas estão intactas, né? E é o miolo da peça que ficou mais reagente, né? Então a parte central reagiu bastante, né? E as bordas não. E como eu apliquei num toquinho, só num pedacinho, não deu tempo de reagir, foi só uma regiãozinha pequena. Então se for fazer um teste, faça numa região proporcional, tá? Porque daí você vai descobrir se vai reagir ou não. Outra coisa é que eu fiz teste em superfícies diferentes. Essa tampinha traseira, ela tinha um resto lá de seladora. E essa seladora pode ter sido o que reagiu, tá? Pode ser, pode não ser, tá? Pode ser o verniz com a tinta mesmo, pode ser a seladora, né? Mas faça testes com superfícies compatíveis. Chegou a hora de repintar isso aqui, eu lixei bastante, tá bem lisinho, né? Não parece, mas tá. Não tá perfeito, mas vou tentar aplicar com a esponja primeiro. Vamos ver se vai prestar isso. A vantagem da tinta à base d'água, que nem essa daqui, né, é que eu posso pegar e usar um secador de cabelo e ela seca rapidinho. Eu vou fazer isso. Tá aí. Tem várias inconsistências aqui, mas é por causa do... Eu espero que seja, né? Por causa do acabamento de baixo. Vamos passar outra mão agora. Tá aí, ó. Em 15 minutos fomos de nenhum acabamento até um dourado finalizado. Rapidinho, com tinta à base d'água, um secador de cabelo e tá feito. Para combinar um hard, eu vou tentar pintar isso aqui. Então, vou lixar primeiro. Então, lixei até ele ficar opaco. Vou tentar pintar ele agora. Fiz um araminho desses de saco de pão. Tá muito isso aqui. Dá um acabamento antes com a esponja.
bem melhor. Beleza, está dourado. Ver se faço algum acabamento por cima para proteger, porque essa tinta aqui é bem fraquinha, principalmente no pininho onde eu vou ficar mexendo, isso aqui vai soltar. Vou pensar em algo, depois eu volto. O verniz não funcionou muito bem, mas eu achei uma outra solução, Super Bonder. Ah, não pode faltar Super Bonder aqui. Essa tinta aí ela é muito frágil mecanicamente. Vocês viram que na hora que molhou ela volta a dissolver, né? Esfrega ali, ela perde o brilho, né? Então precisa de uma cobertura de alguma forma, principalmente nas partes onde vai ficar pegando melhor. Então eu vou usar ali Super Bonder, né? Uma camada de Super Bonder por cima e ele vai selar essa tinta e esconder ela da ação mecânica. Bom, antes de fazer qualquer coisa na prática, eu faço sempre um teste antes. Passei um Super Bonder aqui e cobriu, deu certo. Vou tentar cobrir essa pecinha com Super Bonder e vamos ver o que vai virar. Acho que já temos Super Bonder em tudo, esperar secar e ver como reage. Mas aparentemente deu uma protegida, já não vai ficar mais tão vulnerável. É difícil filmar isso aqui. Ver. Como aparentemente eu tenho algum problema, eu quero botar Super Bonder em tudo. Eu vou jogar Super Bonder aqui por cima para proteger. Se for, deve ter uma doença que a pessoa joga Super Bonder e tudo, deve ser o meu caso. Se vocês souberem o nome aí, pode colocar aí que eu vou procurar tratamento. Então vamos lá. É isso aí, espero que vocês tenham curtido. Um episódio bem diferentão, muitos testes, como eu gosto de fazer. É sempre experimentação aqui, tá bom, pessoal? Quer fazer suas doações, suas contribuições para o canal, tem sempre aí PicPay, Pix, você pode fazer suas doações, vai sempre ajudar o canal, tá bom? É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham curtido, deixe seu joinha, deixe seu comentário e a gente se vê numa próxima, tá bom? Tchau, tchau!